E aí vale a pena você perguntar para o seu cliente. Se a gente tivesse um produto como esse, só teria interesse em conhecer? Entende? Porque desse modo, ele vai te dando feedback e você desenvolve um produto já praticamente vendido. É tão importante isso. Vocês não têm a ideia, tá? Boa tarde, Natan Pradella aqui, e hoje nós vamos falar sobre a jornada do cliente. O que é, afinal, a jornada do cliente? É o caminho que o seu cliente percorre desde o momento que ele tem o primeiro contato com o seu negócio, com a sua pessoa, com a sua marca, até o momento infinito. A gente fala muito sobre funil. Existe, por exemplo, o funil de conversão, né? Onde a gente fala de geração de leads, ou seja, prospectos, possíveis clientes, qualificação dos leads, relacionamento, que vai até o momento do fechamento. Existem funis de vendas que tem 4, 5, 6 níveis, depende muito do negócio. Só que eu estou falando agora da jornada. O funil de conversão é uma parte da jornada que você precisa construir também, porque para você fechar negócio, não é simplesmente ver o cliente na sua frente e vender. Não é assim que ele compra. Muito pelo contrário, você precisa qualificar essa pessoa, demonstrar autoridade, tem toda uma lógica nisso tudo. Aí quer dizer, e depois que ele fecha? Existe uma jornada também para ser percorrida. E normalmente as pessoas nem pensam no funil, muito menos na jornada. Quase nunca as pessoas pensam na riqueza que é ter um cliente na sua porta. Porque a ideia da jornada é eu conseguir, além de fidelizar esse cliente, continuar vendendo para ele por muito tempo e ainda vender outros produtos e outros serviços baseados nas necessidades dos meus clientes. Entende? Então quer dizer, quando eu falo de uma jornada, eu falo do funil de conversão, mas eu também falo desse cliente na minha base, comprando de mim durante toda a vida, ou o máximo de tempo possível, onde a minha empresa vai crescendo justamente de acordo com o perfil do meu cliente. Muita gente ignora essa questão e é muito importante perceber que se você ignora o seu cliente na sua frente para criar novos produtos e novas ideias voltadas para ele, a tendência é que você esteja deixando dinheiro na mesa, porque ele vai suprir as necessidades dele em outro lugar. Vai comprar de você um produto e não vai comprar outros tipos de produtos porque você não está atento a isso. Então, quando a gente fala de jornada do cliente, o que é, na verdade, isso? É uma forma de você maximizar o faturamento do seu negócio. Quer dizer, eu tenho um cliente que eu qualifiquei e ele chegou lá e comprou de mim o primeiro produto. E agora, o que eu faço? Eu só entrego? Eu entrego e faço mais o quê? E a ideia é eu conseguir maximizar minha venda, atender ainda mais necessidades, servir ainda melhor esse cliente. Deste modo, ele vai ficar ainda mais feliz, ele vai ter mais benefícios ainda comigo, várias soluções, vários problemas resolvidos em uma única empresa, várias necessidades atendidas. É uma forma também de você atender o seu cliente de forma plena, ou seja, o seu cliente vai até você, ele compra um produto e daqui a pouco você identifica que ele tem outras necessidades que têm a ver com o seu ramo, e aí ele compra mais um produto para atender uma nova necessidade. Com o tempo, você atende o seu cliente quase que de forma plena e você cresce de forma sustentável. Por quê? Porque as ideias que você criou, os novos produtos que você fez, são baseados naquilo que você colheu que os seus clientes precisam. Então você não fica jogando no escuro. Então a Pradella Alimentos, por exemplo, ela iniciou a sua jornada vendendo massas para pizzas. Apenas isso. E a gente produzia essas massas para pizza numa cozinha de pizzaria de forma manual. A gente só tinha o tamanho de pizza grande. Aí a gente foi e criou os tamanhos menores, os outros tamanhos de massas de pizza. Depois a gente começou o trabalho com rondelli, uma massa italiana recheada. Depois a gente colocou massas para pastéis. Também junto com isso a gente acrescentou alguns serviços que os nossos clientes estavam precisando. E agora, esse ano, a gente vai entrar numa linha de embalagens que são diretamente ligadas aos nossos produtos. Quer dizer, desse modo, eu vou entendendo as necessidades desses clientes e vou crescendo baseado no que eles me falam. É muito mais fácil um cliente aderir a uma ideia quando é ele que me fala essa ideia. Quando foi ele que me deu a sugestão ou, ao perguntar para ele, ele me falou sobre essa necessidade. Inclusive que quando você aprende a se relacionar com o seu cliente e pede uma sugestão do que você pode servi-lo melhor, quando ele te dá uma ideia, ele cria um micro comprometimento na mente dele com você. E aí, se você deixar o seu cliente participar do processo junto com você, a tendência é que ele mesmo queira ver o sucesso disso. Por quê? Ele participou do projeto. A gente gosta de participar de coisas que dão certo, entende? Então, quer dizer,
aproveitar a jornada do seu cliente, ou melhor, criar a jornada do seu cliente, avaliando como que você faz para entender muito bem as necessidades deles e crescer a sua empresa baseado no seu cliente, é uma forma de crescer de forma sustentável e muito lucrativa. Afinal, existe o CAC, não sei se você conhece a sigla, né? Custo de aquisição de clientes. E existe o LTV, que é o tempo que o seu cliente fica junto com você. Então, quando você já tem um cliente e você cria uma nova solução para ele, você já não tem aquele custo de aquisição de cliente alto. Para você ganhar o cliente a primeira vez, você tem um custo alto. Algumas vezes são panfletos, outras vezes é um marketing digital, ou então visitar o cliente durante 1, 2, 3 anos. Tudo isso é um custo. Aí quando você ganha esse cliente, ele já compra um produto seu, a chance de você vender um novo produto para ele, um produto diferente que atenda outra necessidade, é muito maior e o seu custo para aquisição desse cliente é muito menor, porque você já tem o relacionamento, a confiança, ele já confia e veste a camisa da sua empresa, certo? E outro detalhe, quando você está atento às necessidades desse cliente para atender, você verifica, você cria a jornada desse cliente e ao criar essa jornada, você está atento às necessidades dele, a tendência é cada vez você criar mais relacionamento e sem dúvida nenhuma, relacionamento fideliza, tá? Relacionamento, guarda isso, relacionamento fideliza, beleza? Tem chances de você fidelizar cliente sem relacionamento? Tem. Com relacionamento, é muito difícil seu cliente sair de você. Existem algumas questões mentais aí envolvidas. Ele fica com vergonha de largar você, por exemplo. Ele veste a sua camisa, torce por você. Então, a tendência é você fidelizar clientes. E claro que a jornada do cliente não é algo intuitivo, tão simples assim. Você precisa conduzir o seu cliente. Não é simplesmente ele entrar na sua loja e você achar que, eu tô aqui já, é só ele me perguntar. Isso não é intuitivo. Precisa ser provocado. Por isso que quando você constrói a jornada dele, com as orientações que eu te entrego, você vai aprender a provocar isso. Eu tô fazendo isso agora nas consultorias que eu entrego. E, cara, os resultados são sensacionais. Clientes que, por exemplo, o dono da empresa não tinha contato há tempos, há anos, só falava por telefone rapidinho, em uma visita, começa a aplicar as ferramentas da jornada do cliente, aparecem grandes negócios muito melhores, aparecem indicações, aparece conexão, sintonia, né, para que isso gera cada vez mais confiança. Então, quer dizer, cuidar da jornada do cliente é importante e o que você precisa entender é que isso não é intuitivo. Não é só você estar lá mostrando para o seu cliente o que você tem e o que você não tem. Você precisa conduzi-lo para que ele compre os seus produtos, seus serviços de maneira plena, compre várias soluções de você mesmo. E outra questão, não é tão simples, mas também não é tão difícil. O que acontece? Só precisa de um pouquinho de cuidado mesmo para escrever a jornada e avaliar como que você trata o seu cliente hoje. A partir dali, você coloca 1 ou 2 ou 3 ferramentas e vai melhorando o seu processo com o tempo, entende? Vai fazendo testes e vai levando isso com leveza. Com algum tempo, você já tem uma jornada do cliente bem construidinha, bem alinhada e que vai gerar muito mais vendas, o ticket muito maior para você. E por que isso é importante? É aquilo que eu falei para você. É importante porque você vende muito mais para o mesmo cliente. É importante porque você fideliza esses clientes. É importante porque você aproveita todo o potencial de compra do seu cliente. Não apenas uma coisinha ou outra que ele vai comprar de você. Aproveita o potencial de forma plena, né? Se você, por exemplo, constrói confiança baseado nisso aí. Porque quando você constrói a jornada, um dos passos da jornada, né, é receber do seu cliente feedback, é fazer, por exemplo, NPS, ou seja, a pesquisa de satisfação do seu cliente. NPS é uma metodologia específica, que é a Net Promoter Score. É uma metodologia que fala o seguinte, é uma única pergunta falando assim, de 0 a 10, qual que é a probabilidade de você indicar a nossa empresa para algum amigo ou parente que você conhece? E aí, você marca de 0 a 10. Por que essa pesquisa é tão boa? Porque a tendência é, só marca 9 ou 10 para indicar para um parente quem realmente gostou do serviço. A pessoa não responde isso só por educação, porque se fosse para indicar para qualquer pessoa, a pessoa marcaria 10, eu indicaria para qualquer pessoa. Mas quando fala para indicar para um amigo ou um parente, é muito mais profundo. Inclusive no NPS também tem um campo, escreva aqui alguma sugestão ou observação onde a gente pode melhorar os nossos serviços. Mas esse comentário a pessoa não precisa preencher obrigatoriamente, é só o de 0 a 10. Quer dizer, desse modo,
usando o feedback como ferramenta, as perguntas certas como ferramenta, interessar-se verdadeiramente pelo seu cliente, isso tudo faz parte da jornada para que você entenda cada vez melhor o seu cliente e construa uma grande confiança nele. E você gera valor, como eu falei, de forma plena, ou seja, você atende o seu cliente em várias coisas, em vários aspectos da vida dele, e ele tem você como uma referência. Então, é o que eu falei, a Pradella Alimentos, ela vende, por exemplo, massas para pizza, mas ela também vende rondelli, ela também vende massas para pastéis, ela também vende serviço, que a gente entrega um serviço de qualidade. Agora nós estamos entrando na linha de embalagens, então quer dizer, eu vou atendendo o meu cliente de uma forma plena para que ele fique cada vez mais fiel, vamos dizer assim, a mim, comprando de mim várias soluções. Outra questão, você desenvolve produtos personalizados, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o seu cliente, depois que ele chegou na sua loja e você prestou para ele um serviço de qualidade, a partir dali, como que você colhe as informações? Então, um dos passos da jornada do seu cliente é fazer a pesquisa de satisfação. Outra questão, enquanto você está entregando o produto ou serviço, você consegue explorar a história do seu cliente? Interessar-se verdadeiramente por ele? Essa é uma ferramenta também muito importante. Por exemplo, você está vendendo um serviço, você pergunta para o seu cliente, caramba, que legal, você está comprando isso aqui, a sua história deve ter sido muito interessante para você chegar nesse nível que você chegou. Como é que foi que você chegou até aqui? Entende? Ou então, por exemplo, seu cliente está contando sobre algo que ele gosta, você vai explorando aquela história e vai colhendo dele cada vez mais informações para entender o perfil desse cliente. E aí, desse modo, você vai criando a proximidade e aí você fala para ele assim, por exemplo, suponha, né? Como mais eu posso servir? Ou então, através das opiniões que ele vai te entregando e da história que ele viveu, você pode ir colhendo essas informações e descobrir quais produtos ou serviços você pode desenvolver. E aí vale a pena você perguntar para o seu cliente. Se a gente tivesse um produto como esse, só teria interesse em conhecer? Entende? Porque desse modo, ele vai te dando feedback e você desenvolve um produto já praticamente vendido. É tão importante isso, vocês não têm a ideia, tá? A Pradella Alimentos, quando lançou as massas para pastéis, foi baseada em uma necessidade de mercado. A gente, com os nossos clientes, ficava fazendo perguntas, conversando com eles, e eles falavam de algumas dificuldades que eles tinham com um dos nossos concorrentes hoje. E aí a gente desenvolveu os nossos produtos para concorrer, para entrar no mercado, depois das opiniões dos nossos clientes. Só que para isso a gente criava relacionamento, a gente visitava o cliente semanalmente, jogava bola de vez em quando, se reunia em algum lugar. Então, desse modo a gente ia explorando direitinho para criar produto personalizado. E aí a gente ia escutando novas ideias. E aí, quando um cliente vai te ajudando a desenvolver um produto, ele mesmo se torna um promotor seu, tá? Porque ele percebe que o seu interesse é tão grande em ajudá-lo, em entregar para ele o seu melhor, o melhor produto ou serviço possível, desde que ele seja atendido com isso, porque você atendeu o seu cliente, durante o atendimento você criou conexão, foi conversando, explorou a história dele, depois você faz uma pesquisa de satisfação, depois que esse cliente faz o pagamento e vai embora, você tem um relacionamento, você entrega para ele, mesmo de longe, um conteúdo de qualidade, uma informação legal. Então, por exemplo, tem uma loja de armas que a gente faz consultoria aqui, que eles podem, por exemplo, mandar para o cliente deles curiosidades sobre armas, competições, o mundo do tiro, como é que funciona, o mundo do tiro esportivo, né? Novas armas. Então, isso é um conteúdo de qualidade para aquele cliente. E isso é um relacionamento construído e, desse modo, os seus próprios clientes se tornam promotores. Eles pegam aquele conteúdo e distribuem para algumas outras pessoas. Olha o que eu recebi. Ou então, olha que legal essa curiosidade. Entende que legal? Então, o seu cliente, ele é uma mina de ouro, tá? Ele é uma mina de ouro muito maior do que os novos clientes que você quer ganhar, porque ele já está lá. O custo de aquisição desse cliente é muito menor. Basta você ouvir as informações dele, quer dizer, provocar, porque assim como eu falei, não é intuitivo. Você precisa criar a jornada e criar o processo, eu posso te ajudar com isso. E aí você vai explorando a história do seu cliente, criando produtos personalizados, e desse modo você aumenta o ticket médio e o seu CAC, ou seja, o seu custo de aquisição de cliente vai abaixando, porque aquele cliente que está lá, ele já tem a confiança em você, já sabe que você entrega o produto ou serviço que você faz. Uma vez eu fui num treinamento chamado MMI, Millionaire Mind Intensity. Quem promovia esse evento aqui no Brasil era Experiência de Sucesso. Eles cometeram alguns erros graves e acabaram quebrando. Mas no momento que eu fui lá, eles tinham, por exemplo, a metodologia de front-end e back-end. Quer dizer, o front-end era um produto que eles tinham, que era mais barato um pouco,
E eles tinham outras soluções mais caras e eles captavam os clientes através do front-end e depois ofereciam o back-end, ou seja, os produtos de valor agregado maior. Então, isso aí era um funil de conversão, né? Eu tinha um funil onde eu tinha produtos mais baratos e mais caros e ia aumentando o nível. É uma realidade, né? E isso aí faz parte da jornada. E aí, durante essa jornada, eles compartilhavam comigo conteúdo, eles estavam abertos para ouvir sugestões, eles ligavam eventualmente para saber o que eles podiam melhorar no evento, mandava a pesquisa de NPS, para que a gente fosse cliente para sempre. Através das nossas respostas e opiniões, eles iam melhorando os serviços deles, iam construindo relacionamento ainda, aí depois criaram o Mastermind, ou seja, já era um treinamento ainda mais caro, né, num valor muito mais alto, com uma equipe seleta de pessoas. Depois eles incluíram o Must, que era um curso de inglês, porque eles verificavam que, como os treinamentos todos eram em inglês, eram treinadores estrangeiros que vinham para cá, então eles verificavam que as pessoas, a maioria não sabia inglês, eles podiam lançar um treinamento de inglês, e aí eles lançaram um treinamento de inglês, lançaram uma plataforma de investimentos, e foram fazendo assim, atendendo o mesmo cliente, que era a base que eles já tinham, as pessoas já confiavam na empresa. Em relação à confiança, até que a gente não pode falar muito, porque eles cometeram alguns erros e quebraram aqui no Brasil, não tem mais eventos da experiência de sucesso, faz parte, é assim que funciona, mas fato é que eles fizeram o primeiro passo da jornada do cliente muito bem feito e deu muito certo. Eles tinham treinamentos com 3.000 pessoas aqui no Brasil, então é muita gente, né? Infelizmente, depois de um erro grave, aconteceu esse problema. Quem também faz isso é o Vitor Damasio, do marketing digital. Então, quer dizer, ele tem o funil dele e ele tem todo o relacionamento que ele constrói, a jornada completa. E a jornada, ela é sempre composta, tá? Pela prospecção, conversão, entrega do produto ou serviço e escutando e melhorando. Quer dizer, então você tem a prospecção, você tem a conversão, a entrega, você tem, vou dar o nome de, sei lá, do ouvido para escutar o seu cliente constantemente, beleza? E os novos produtos que você pode desenvolver. O Vitor Damasio tem a mesma linha. Ele oferece para a base dele curso de inglês, ele oferece outras coisas também, porque ele sabe que as pessoas precisam, né? E muita gente quer mesmo e acaba comprando dele. Eu, por exemplo, sou um cliente como esse. E tudo isso acontece depois da prospecção, o restante acontece simultaneamente. Se você não compra um treinamento, ele te pergunta o que houve, por que não comprou, o que eles podem melhorar. Se você compra, ele pergunta. Se você cancela, ele pergunta. Então isso tudo faz parte da jornada, que tem a ver com quando você entrega um produto, como é que você aproveita aquele cliente para vender o maior ticket possível. O grande detalhe é que a maior parte das empresas não pensam nisso. Você se torna um especialista e você não faz novas parcerias para atender o seu cliente de uma maneira plena. E assim, como eu falei, também quem faz isso é a Pradella Alimentos. Os nossos produtos a gente desenvolve baseado no que o nosso cliente fala que precisa, não é no que a gente fala que precisa, tá? Houve uma época que a gente queria entrar na linha de pães de queijo, e pães de queijo os nossos clientes falavam: Natan, tá super cheio de pão de queijo, eu não sei se eu colocaria sua marca aqui. A gente foi envolvendo eles e aí, diante do investimento, do risco, a gente preferiu não fazer. Quer dizer, a gente poderia ter arriscado, só que aí a chance de ganhar esses clientes era muito mais difícil. Por quê? Eles já tinham muitas parcerias fechadas com outras empresas e talvez nós não seríamos a prioridade. A gente, por exemplo, vai criar uma massa de bolo própria aí, com um serviço especializado que a gente descobriu. Porque os nossos clientes falam: Natan, por que vocês não fazem alguma coisa para resolver esse problema? Então a gente identifica uma necessidade, um problema, através dos nossos próprios clientes e a partir dali a gente desenvolve produtos para eles. Tá? E toda vez que a gente cria um produto que não foi sugestão do nosso cliente, a aderência dele no mercado é muito menor, é muito mais difícil conseguir a aderência desse mercado. E aí, assim, existem jeitos certos e errados de fazer isso. Fato é que o jeito errado de fazer isso é não ter consistência. Quer dizer, você monta a jornada do seu cliente e não faz. Ou então faz um dia e não faz outro. Por quê? Quando você esquenta um relacionamento, você constrói um relacionamento com o seu cliente, para você esfriar é muito fácil também. Basta não manter o contato e o relacionamento com ele. Então, quer dizer, é necessário ter consistência para sempre ouvir, sempre melhorar, sempre evoluir, tá? Sempre é importante isso aí. Outra questão, outro jeito errado de fazer isso é não ouvir os seus clientes. Cara, olha só, você tem uma mina de ouro na sua frente quando você tem um cliente que compra alguma coisa na sua loja, mesmo que ele tenha ido aí a primeira vez. Se você perder essa oportunidade de ouvi-lo, de compreendê-lo, estraga a oportunidade de criar relacionamento e, consequentemente, esse cliente não vai voltar na sua loja por você.
Ele pode até voltar, porque às vezes você tem uma marca muito famosa e tal, mas ele não volta por você. O importante é que ele volte por você, que é com você que ele vai dividir todas as necessidades que ele tem, tá? E outra questão, não ter nenhum tipo de atendimento personalizado. Hoje em dia as empresas falam assim, não, eu quero que tudo seja automatizado. Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Isso é impossível. Por quê? As pessoas necessitam de contato humano. Eu necessito, você necessita. Lojas grandes como a Amazon já estão abrindo lojas físicas. Netshoes está abrindo lojas físicas. Porque o cliente quer entrar na loja, quer experimentar o sapato e quer conversar com o vendedor. Quer receber uma consultoria, uma atenção. Então, quando você tem esse atendimento personalizado, aproxima muito o seu cliente de você. É importantíssimo fazer isso aí. E existe, claro, o jeito certo disso. Como que é o jeito certo? Primeiro detalhe, tá? Criar um funil, desde a prospecção até o infinito. Por que eu falo infinito? Seu cliente vai viver para sempre? Não, nem você vai. Mas, quando você monta essa jornada, a tendência é que você nunca perca um cliente. E aí eu venho com uma pergunta que um dia eu recebi do Marcelo Germano, eu achei legal. Se você nunca tivesse perdido nenhum cliente, se todos os clientes que compraram de você uma vez fossem seus clientes até hoje, como seria a sua vida hoje? Você ganharia muito ou pouco dinheiro, né? Se você ganha muito hoje, quanto que você estaria ganhando então? Se eu nunca tivesse perdido nenhum cliente, nossa, eu estaria muito maior. A questão é que eu demorei para aprender isso. Eu fui começar a aprender isso em 2014. Então, quer dizer, se você nunca perder um cliente, você só vai crescer. É só entrando mesmo clientes novos, nunca saindo clientes. Então, por isso que é importante criar um funil desde a prospecção, desde o primeiro contato com a marca, desde a primeira visita ou a primeira ligação, desde o primeiro atendimento. E aí, os atendimentos programados que vão acontecer, né? Desde a conversão. Então, você cria todo o funil do começo ao infinito. Esse é o detalhe, tá? É do começo ao infinito. Durante esse caminho, existem momentos-chave, por exemplo, atendimento, fechamento, pagamento, existe isso aí. Porque a partir daí você, por exemplo, para um cliente que comprou, você faz um tipo de pergunta, para um cliente que não comprou é outro tipo de pergunta. O grande detalhe é que isso nunca tem que acabar. Quando o seu cliente comprou, aí já tem que ter agora a jornada do relacionamento, a jornada do próximo atendimento, né? E aí seu cliente foi lá, realmente, de novo, comprou de novo e foi. Você tem que continuar aquela jornada do relacionamento, do atendimento, do agendamento, né? Da atenção. Então, a jornada que a gente fala é uma jornada infinita. E aí existe, por exemplo, uma ferramenta fantástica de ter novos negócios, que é a ferramenta da indicação. Já cansei de falar isso aqui. Existem empresas que o seu marketing é quase que 100% só com indicação. A empresa principal que eu falo disso é a Prudential Seguros de Vida. Pesquisa aí, é a maior empresa de seguros de vida do mundo. Eles vendem seguro de vida para inúmeros países e tudo é baseado no marketing de indicação. Eles atendem você e sempre eles pegam uma indicação de alguém. Eles nunca deixam de pedir a indicação. E o legal é que indicação a gente não pede, indicação a gente reivindica. Mas claro que para reivindicar uma indicação é necessário saber como fazer isso, né? Se você não sabe reivindicar uma indicação, como é que você vai fazer? Se você falar para o seu cliente, por exemplo, me indica uns amigos, ele vai falar para você assim, não, beleza, bacana, eu vou olhar aqui depois te mando. Ele não vai te mandar, não vai. Por isso que tem um jeito certinho de você pedir indicação. A gente fez isso no escritório de contabilidade e aí o contador de lá foi visitar alguns clientes. Com 4 visitas, ele recebeu 26 indicações. Olha que fantástico. 26 pessoas que ele não precisa provar que é confiável, porque alguém já indicou. Então, a facilidade de fechar negócio agora é gigantesca. Desses 26, ele só visitou 4 e fechou com 1. Quer dizer, ele já fechou negócios e nem aproveitou as indicações todas. E olha que a gente está falando de contabilidade. É um negócio recorrente, ou seja, ele faz uma venda aqui agora e essa venda acontece pro resto da vida. Montando o processo que a gente está fazendo lá, a venda vai acontecendo até o resto da vida. Não vai parar de vender esses produtos ou serviços, tá? Então, existe um jeito de pedir indicação. Existe um jeito de pedir feedback e também existe um jeito de agendar a recompra. O que é a recompra? Se você, por exemplo, é um consultório, agendar uma nova visita, agendar uma próxima consulta, existe uma forma certa de fazer isso, que você faz uma conta junto com a ideia da jornada do seu cliente, você faz as contas certas para isso e a partir dali você tem um relacionamento com o seu cliente pro resto da vida, tá? Então, eu até escrevi aqui que, por exemplo, olha, conversão, feedback e indicação.
conversão, feedback, indicação, conversão de feedback, indicação. Isso é quase que um processo sem fim. Então a gente não tem que pedir indicação para o nosso cliente uma única vez na vida. Você pede para o seu cliente sempre que você pode, tá? Diante de uma conversa, você me indicou aquelas pessoas, eu liguei para elas. Tem gente, por exemplo, que recebe indicação e não dá o retorno para quem indicou. Agora, olha só, se alguém te indica um amigo, você tem que ligar para o amigo que a pessoa te indicou e depois tem que ligar para o seu cliente para dar o feedback para ele. Olha, muito obrigado pela indicação. Conversei com o seu amigo Renato ali e a gente fechou negócio. Muito obrigado mesmo. Eu vou cuidar tão bem dele quando eu cuido de você. Olha que legal. Ou então, muito obrigado pela indicação. Liguei para o Renato ali. Não é o momento dele. Muito obrigado pela indicação e eu vou continuar conversando com ele até ele vir aqui conhecer o meu produto ou serviço. Entendeu? Então existe um modo de pedir indicação e existe como tratar essa indicação. Se você não faz isso, você não entrega a recompensa sentimental para quem indicou você às pessoas. Então quer dizer, aquela pessoa que tirou o tempo dela, olhou os contatos e te deu indicação, ela merece um agradecimento, ela merece uma satisfação para que ela se sinta feliz com isso e continue indicando pessoas para você. O grande detalhe é que é o seguinte, existem produtos com ticket médio, com ticket alto, com ticket baixo. É a partir desse tipo de relacionamento que você vai aumentando os tickets e vai vendendo para o seu cliente vários produtos e vai aumentando muito mais o ticket. Beleza? E aí eu vou passar para você aqui uma atividade simples de hoje. Qual que é a atividade? Crie para você aí num papelzinho, num caderno, tá? Um caminho que seu cliente percorre hoje, só hoje. Como é que funciona? Você tem uma loja e ele passa lá na frente e resolve fazer unha. Como é que é o caminho? Quando você construir, você vai ver que, poxa, não tem nada disso que eu falei. Às vezes tem uma coisinha ou outra só. E a partir dali, define só 2 melhorias. Desse vídeo todo, define só 2 melhorias que você pode fazer essa semana já para ter resultado, tá? A primeira delas que eu acho é a atividade do feedback. Então, quando o seu cliente for lá, peça um feedback para ele, tá? E a segunda questão é que explore a história dele e verifique como mais você pode atendê-lo. Isso aí já vai abrir a sua cabeça para o dinheiro que você está deixando na mesa e que você pode captar para você e servir muito melhor o seu cliente. Beleza? Um abraço a todos, bons negócios e boas vendas daqui em diante. Um abraço.